Olá, seja muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. Você sabia que o impacto emocional no início da relação pode ser facilmente confundido com intensidade, afeto e amor? Mas nem todo ato grandioso é realmente generosidade. Às vezes é só um caminho que o parceiro encontra para controlar você. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já clica aqui embaixo, me siga e ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Bora pro conteúdo? Hoje eu quero falar exatamente sobre aquele parceiro, né, que cria experiências intensas no início da relação, justamente para produzir encantamento. Esses exageros, eles podem vir através de presentes, viagens, dinheiro, promessas, demonstrações de afeto em público, intensidade emocional e o excesso de disponibilidade no começo. E aí você pode ter aquela impressão, caramba, ninguém nunca fez isso por mim antes. Só que sem perceber, depois vem uma cobrança invisível. E o presente que era presente deixa de ser presente para se transformar em um contrato emocional. Como se tudo que a pessoa fizesse gerasse uma dívida velada. E aí, no decorrer da relação, a pessoa começa a te cobrar submissão, gratidão eterna, tolerância aos erros dela, silêncios, ou seja, você já não pode dar muita opinião na relação. A lealdade cega, né? A partir daí você tem que ser leal, você não pode olhar para o lado, você tem que dar respeito, tudo vira uma estratégia para ele cobrar você. E em alguns casos, o parceiro começa a cobrar até que a parceira aceite os maus tratos, gritos, briga, conflitos, às vezes até violência. Porque, no fundo, o que passa na cabeça desse indivíduo é: depois de tudo que eu fiz por você, você me deve, você tem que pagar, você tem que, de certa forma, ser grata. E esse é o ponto que eu quero trazer nesse vídeo, que algumas pessoas, elas utilizam, né, da generosidade delas para criar na parceira uma dívida emocional. E isso acaba hipnotizando algumas mulheres, porque faz elas se sentirem especiais, validadas, valorizadas, escolhidas e talvez finalmente vistas. E isso aparece principalmente nas mulheres que vivenciaram uma carência afetiva e invisibilidade emocional. O problema não é o relacionamento ser intenso, mas ele gerar submissão e controle. E relacionamento saudável geralmente é consistente e mútuo, não de controle e manipulação. E aí acontece exatamente isso, a pessoa ela não te conquistou por quem ela é, pelos vínculos que ela construiu com você, mas ela te conquistou pelo impacto que ela provocou em você. Elas fazem coisas extraordinárias, gestos enormes para garantir que você se impressione. E nesse momento que a pessoa está fazendo tanta coisa, é normal que a gente se sinta profundamente valorizada. Mas depois de um tempo a gente começa a perceber que nada daquilo é gratuito. Porque toda vez que você discordar, toda vez que você for contra, toda vez que você se posicionar dentro da relação, aquela continha que ele fez contigo, de viagens, presentes e valorização, começa a aparecer. E aparece como: eu faço tudo por você, olha o quanto eu já gastei com você, depois de tudo que eu te dei, você nunca valoriza nada do que eu faço por você. E naquele momento a relação parece mais ser uma dívida do que uma relação, né? Porque não parece que você está recebendo o afeto genuinamente, parece que você meio que está pagando com o seu silêncio e sua submissão. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Nesse primeiro ponto, eu quero falar sobre a ilusão da grandiosidade. Algumas pessoas, sim, vão confundir intensidade com afeto, com amor. E a intensidade não indica necessariamente que o amor é profundo, que o afeto é muito grande, nem que existe profundidade emocional aí. É aquele indivíduo que vai criar uma experiência cinematográfica no início da relação. E isso é tudo com um propósito, gente, para acelerar a intimidade, para que você acredite rapidamente nas promessas, para que você se sinta única. E aí eles te colocam em um pedestal. E isso, claro, nos hipnotiza, né? Porque o nosso cérebro humano, ele vai corresponder aos excessos. Seja o excesso de atenção, de valorização. Só que muitas vezes precisamos reconhecer que essa generosidade desse parceiro pode não ser exatamente conexão. Talvez seja apenas uma estratégia de conexão rápida. O próximo tópico é quando o afeto vira controle. O problema é quando a gente começa a perceber que o carinho que a gente recebia, na verdade, era basicamente moeda de troca. E os presentes que a gente recebia vão se tornando
argumentos em qualquer conflito que a gente tenha dentro da relação. A ajuda vira cobrança e o cuidado, manipulação. E aí, dentro da relação, qualquer conflito vira uma estratégia do parceiro que te deu tantos presentes retaliar você. Ele joga as coisas da sua cara, faz você se sentir culpada, cobra de você gratidão constante e faz você se sentir ingrata porque você está simplesmente tentando impor limites dentro do seu próprio relacionamento. Como se amar alguém fosse comprar acesso irrestrito à vida do outro, né? Aos poucos, essa pessoa vai se tornando seu dono, porque você sente que deve tudo a ela, deve muito a ela. E a gente precisa entender que dentro de uma relação é sim um investimento, mas não um investimento de retorno garantido. E a verdade é que ninguém precisa pagar emocionalmente para ter aquilo que deveria vir voluntariamente e sem exigências. No próximo tópico, a gente vai falar sobre o porquê isso funciona emocionalmente. Esse tipo de dinâmica em alguns relacionamentos funciona porque muitas pessoas estão com fome emocional. Elas querem ser reconhecidas, valorizadas. De alguma forma, essas pessoas elas querem reconhecimento, elas querem ser a prioridade de alguém, elas querem proteção, elas querem validação e pertencimento. E aí chega alguém fazendo muito para ela. O que ela vai fazer? Ela vai sentir que parece que finalmente ela encontrou o que ela procurava. E é legítimo isso, né? É um indivíduo que passou tanto tempo buscando isso e chega alguém na vida dela dando isso para ela, o que ela vai fazer, né? Vai agarrar com todas as forças, vai achar que finalmente o universo olhou para ela, vai achar que finalmente as coisas estão acontecendo. Elas não percebem que tem uma diferença enorme entre alguém que está te oferecendo de forma voluntária afeto, carinho, amor, e entre alguém que só está tentando te seduzir com os excessos. Precisamos perceber, gente, que quem nos ama só quer proximidade, mas quem quer controle e domínio sobre a gente, elas normalmente geram uma dependência, principalmente naquilo que somos mais carentes. Bom, o resumo desse vídeo é que a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes, os gestos grandiosos que alguém faz por nós não significam intensidade, afeto e amor. Pode ser apenas uma estratégia do outro de nos controlar, de nos dominar e de, principalmente, nos manipular. Quando o afeto que a gente recebe do outro está acompanhado de cobrança, a gente se sente controlada, né? E principalmente culpada se a gente fizer algo diferente do que o outro está esperando da gente. É como se a gente não pudesse desagradá-lo. E aí o carinho que a gente tem pelo outro passa a não ser espontâneo. E talvez um dos maiores sinais da sua maturidade é reconhecer isso. Que quando alguém nos dá algo de coração, aquilo não pode se tornar uma arma contra a gente em qualquer conflito, em qualquer discussão, em qualquer desentendimento que o casal tiver. Pensa nisso. Para encerrar esse vídeo, existem sim pessoas que vão querer te oferecer o mundo inteiro, mas com toda certeza elas vão querer de você alguma coisa, vão querer algo em troca. E a gente precisa ter essa consciência de que o afeto, o amor, ele não vem mascarado de negociação emocional, nem de cobrança. E que o amor saudável, o relacionamento saudável, não vai colocar o outro preso pela culpa de não ser submisso, pela culpa de, sim, impor limites, pela culpa de falar o que sente, o que acha, e nem fazer alguém sentir que precisa tolerar e suportar as humilhações, porque precisa, de certa forma, recompensar o parceiro por tudo que ele já fez, por tudo que ele já proporcionou dentro do relacionamento. No fim, é importante a gente entender que o problema não é presentear o parceiro ou a parceira, não é dar presentes. O problema está quando o presente vira, né, uma colheira. E eu quero te fazer uma pergunta sincera. Será que você não é essa pessoa que se sentiu culpada depois de ter recebido tanto de alguém, mas quando você foi impor limites a esse parceiro, você começou a se sentir culpada, como se você estivesse fazendo algo errado? Gente, amor saudável não vai gerar em você um endividamento. É aquela sensação de que cada vez que você se relaciona, cada vez que você vai encontrar a pessoa, parece que você está devendo mais a ela. É bom você perceber se você não está confundindo cuidado com controle e intensidade exagerada com amor. Então vamos ficar por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E se você quer dar continuidade a essa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, clica aqui embaixo, me siga e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo meu. Um beijo para você e até o próximo vídeo.